Estou pedindo o divórcio. Encontrei alguém mais jovem aqui. Meu nome é Patrick. Tenho 47 anos. Sou engenheiro mecânico na Stonepine Holdings há 12 anos. Essa mensagem chegou pelo WhatsApp enquanto eu revisava as especificações da planta de uma nova fábrica em Tampa. Minha esposa, Gabriela, estava visitando a família em São Paulo pela terceira vez este ano. Ela anexou uma foto, com o braço em volta de um cara que parecia ser meu filho. Os dois sorrindo para a câmera como se tivessem acabado de ganhar alguma coisa. Ele me trata como uma rainha, diferente de você. A próxima mensagem dizia: já nos mudamos para sua casa. É melhor assim. Coloquei o telefone na minha mesa de desenho. As plantas ficaram borradas por um segundo. 14 anos de casamento, e ela me conta por mensagem de texto. Nenhuma ligação, nenhuma conversa, apenas uma notificação do WhatsApp entre o café e a revisão do meu projeto da tarde. Peguei o telefone e digitei parabéns. Depois, bloqueei a tela e voltei ao trabalho. A questão é que eu estava sentindo algo estranho há meses. Pequenas coisas que não faziam sentido. Gabriela sempre foi próxima da família no Brasil, mas essas viagens estavam ficando mais longas e frequentes. Ela viajava por 2 semanas e depois estendia o tempo para um mês. A família precisa de mim, dizia quando eu perguntava sobre voltar para casa. Mas não eram só as viagens. Nossa conta corrente conjunta vinha apresentando saques que eu não reconhecia. Quando eu perguntava sobre eles, ela acenava com a mão e dizia algo sobre emergências familiares ou compras para a mãe. Eu confiava nela. Talvez não devesse, mas confiava. No mês passado, ela perdeu nosso aniversário de casamento. Disse que tinha esquecido porque estava lidando com a tia doente. A tia que, segundo as postagens da prima no Facebook, estava perfeitamente saudável e postando fotos das férias no Rio. Comecei a guardar recibos, não porque estivesse planejando alguma coisa, mas porque algo no meu íntimo me dizia para prestar atenção. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito, até capturas de tela de suas postagens nas redes sociais que não correspondiam ao que ela estava me dizendo. Quando você é engenheiro há tanto tempo quanto eu, aprende a confiar em padrões. E o padrão aqui era claro. Minha esposa estava mentindo para mim. Eu só não sabia o quanto até aquela mensagem de WhatsApp. A foto me incomodou mais do que as palavras. Não por ciúmes, mas por causa do momento. Ela parecia feliz. Muito feliz. Como se estivesse planejando aquele momento há algum tempo. Como se a decisão tivesse sido tomada muito antes de ela se dar ao trabalho de me contar. Terminei meu trabalho naquele dia, dirigi para casa, para nossa casa vazia em Coral Gables, e sentei na minha caminhonete por 10 minutos antes de entrar. Algo me dizia que aquilo era só o começo. Gabriela e eu nos conhecemos em um churrasco da empresa em 2011. Ela estava visitando Miami com a irmã, recém-chegada do Brasil, com inglês limitado e um sorriso de parar o trânsito. Eu era o cara quieto que consertava as coisas e mantinha a cabeça baixa. Ela era tudo o que eu não era. Extrovertida, espontânea, cheia de vida. Nos casamos 1 ano depois. Uma cerimônia pequena, apenas a irmã dela e alguns dos meus colegas de trabalho. Ela se mudou para minha casa, a que eu tinha comprado 3 anos antes com o dinheiro que economizei trabalhando horas extras no estaleiro. Não era muito, mas era minha. Ou assim eu pensava. Os primeiros anos foram bons. Ela aprendeu inglês. Eu aprendi um pouco de português. Ela cozinhava uns pratos brasileiros incríveis, e eu voltava do trabalho sentindo o cheiro de alho e ervas frescas. Conversamos sobre filhos, sobre ela talvez abrir um negócio, sobre eu ser promovido a engenheiro sênior, mas Gabriela nunca se adaptou de verdade à vida em Miami. Ela sentia falta da família, sentia falta da cultura, sentia falta de como as coisas funcionavam em Miami. Eu entendia isso. O que eu não entendia era porque as visitas em casa ficavam cada vez mais longas e caras. Minha mãe precisava de cirurgia, ela dizia, e eu transferia $2.000 para a conta dela em São Paulo. Meu irmão perdia o emprego e outros $1.500 desapareciam. O negócio da família estava em dificuldades, e de repente, nossa conta poupança estava 5.000 mais leve. Eu nunca questionei isso. Ela era minha esposa. Se a família dela precisasse de ajuda, nós a ajudávamos. É o que as pessoas casadas fazem. Mas, olhando para trás, havia sinais que eu deveria ter percebido. Ligações telefônicas que paravam quando eu entrava na sala. Mensagens de texto que ela apagava imediatamente depois de ler. Roupas novas que apareciam no armário dela com etiquetas de lojas das quais eu nunca tinha ouvido falar.
O maior sinal de alerta era a atitude dela em relação às nossas finanças. Ela sempre foi vaga sobre dinheiro, mas ultimamente começou a perguntar sobre minha conta de aposentadoria, sobre escritura da casa, sobre meu seguro de vida, perguntas disfarçadas de conversa casual, mas diretas o suficiente para me deixar desconfortável. Só curiosidade, ela dizia quando eu perguntava por que queria saber. Quero entender melhor o nosso futuro. 3 meses atrás, ela me pediu para adicionar o nome dela ao título da casa. Disse que isso a faria se sentir mais segura, mas como se esta fosse realmente a casa dela também. Eu disse a ela que pensaria sobre isso. Aparentemente, essa foi a resposta errada. As viagens ao Brasil se tornaram mais frequentes depois disso. As desculpas ficaram mais tênues e as transferências de dinheiro, maiores. Na semana passada, verifiquei nossa conta conjunta e encontrei um saque de $3.000 que não me lembrava de ter autorizado. Quando liguei para o banco, disseram que era uma transferência bancária internacional iniciada online usando nossas credenciais de login. Contestei a Gabriela sobre isso durante o jantar. Ela riu, disse que precisava de dinheiro para uma emergência e que não queria me incomodar no trabalho. Foi aí que tive certeza. Meu casamento tinha acabado. Eu simplesmente não sabia que ela já tinha decidido a mesma coisa. Não dormi naquela noite. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café no meu laptop, lendo 3 anos de extratos bancários, transação por transação, transferência por transferência. O padrão ficou claro quando comecei a procurá-lo. Cada viagem ao Brasil coincidia com grandes saques. Cada emergência familiar custava exatamente o valor que tínhamos disponível em nossas economias conjuntas. Toda vez que eu recebia um bônus ou pagamento de horas extras, o dinheiro desaparecia em uma semana. Mas o verdadeiro soco no estômago veio quando entrei na conta do nosso cartão de crédito. Havia cobranças que eu nunca tinha visto antes. Quartos de hotel em São Paulo, restaurantes, compras, e não apenas para uma pessoa. As contas mostravam claramente as despesas de 2 pessoas. Ela estava levando outra pessoa para encontros com meu cartão de crédito. Liguei para a administradora do cartão às 6 horas. O representante do atendimento ao cliente foi prestativo, mas profissional. Sim, as cobranças eram legítimas. Sim, elas foram autorizadas usando os códigos de segurança corretos. Sim, elas estavam acontecendo há meses. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo hoje, Sr. Monroe? Desliguei e encarei a parede. A pior parte não era o dinheiro. Era o momento. De acordo com as declarações, os jantares românticos e as estadias em hotéis tinham começado há 8 meses, mais ou menos na época em que conversávamos sobre renovar nossos votos para o nosso 15º aniversário. Enquanto eu planejava uma viagem surpresa para celebrar nosso casamento, ela planejava terminá-lo. Peguei meu telefone para ligar para ela. Então, coloquei-o de volta no gancho. Qual era o sentido? Ela já tinha feito sua escolha. Ela tinha levado outro homem para minha casa. Ela estava gastando meu dinheiro com ele. Ela havia reduzido 14 anos de casamento a uma mensagem de WhatsApp. Mas algo mais começava a emergir por trás da mágoa e da raiva. Algo mais frio e calculista. Se Gabriela achava que poderia ficar com metade de tudo que eu havia conquistado, deixando-me com dívidas e humilhação, ela estava prestes a descobrir algo sobre o homem com quem se casou. Eu passei a minha carreira inteira resolvendo problemas, encontrando fragilidades em sistemas, identificando pontos de falha antes que se tornassem catastróficos. Meu casamento havia fracassado, mas isso não significava que eu tivesse que perder tudo nos destroços. Abri uma nova janela do navegador e procurei o melhor advogado de divórcio em Miami. Depois, procurei um investigador particular. Depois, comecei a imprimir extratos bancários, faturas de cartão de crédito e todos os documentos que consegui encontrar. Se Gabriela quisesse o divórcio, ela poderia, mas conseguiria nos meus termos. Fiz meu primeiro telefonema pontualmente às 8 horas. O nome da advogada era Janete Torres, e ela era especialista em casos complexos de divórcio envolvendo má conduta financeira. Quantas provas você tem? Chega, eu disse. E estou apenas começando. Janete Torres atuava na área de direito de família há 22 anos. Seu escritório no centro de Miami estava repleto de livros e prêmios jurídicos, mas o que mais me impressionou foi a rapidez com que ela entendeu o que eu estava lidando. Casos de divórcio internacional envolvendo bens ocultos são complicados, disse ela, revisando os extratos bancários que eu havia trazido. Mas você tem documentação sólida aqui. A questão é, quanto mais há? Contei a ela sobre a casa, sobre as tentativas de Gabriela de incluir seu nome na escritura,
sobre o homem misterioso que agora mora na minha casa. Precisamos agir rápido, disse Janete. Se ela já estiver morando com outra pessoa enquanto você ainda for casado, isso nos dá vantagem. Mas primeiro, precisamos proteger seus bens antes que ela tente drenar tudo. Naquela tarde, dirigi até o nosso banco e abri uma conta corrente individual. Transferi meu próximo salário para lá, em vez da nossa conta conjunta. Um pequeno passo, mas foi como retomar o controle. O passo mais importante veio 2 dias depois, quando me encontrei com o consultor financeiro que Janete havia recomendado. Seu nome era Trevor Hughes, especialista em proteção de ativos. Sua esposa tem sido inteligente, disse ele, analisando meu portfólio financeiro. Ela tem se posicionado para reivindicar metade de tudo sem contribuir com nada. Mas existem maneiras de proteger o que você ganhou. Trevor explicou como eu poderia transferir a propriedade das minhas contas de aposentadoria e ativos pessoais para um fundo revogável, sendo eu o único beneficiário. Era completamente legal, desde que fosse feito antes do início do processo formal de divórcio. A casa é mais complicada, disse ele. Como é propriedade conjugal, ela tem direito a ela, mas se você puder provar que ela a abandonou para morar com outra pessoa, isso muda tudo. Liguei para nossa empresa de hipotecas naquela tarde e expliquei que queria refinanciar para obter uma taxa de juros melhor. Eles me enviaram a papelada exigindo as 2 assinaturas. Enviei para Gabriela no Brasil com um bilhete pedindo que ela assinasse e devolvesse. Ela nunca respondeu. 3 semanas depois, a empresa de hipotecas ligou para dizer que o prazo de refinanciamento havia passado. Como apenas um dos cônjuges havia assinado, eles teriam que reiniciar o processo apenas com o meu nome no empréstimo. Foi então que tomei a iniciativa. Entrei em contato com o advogado imobiliário e iniciei o processo de transferência da escritura da casa apenas para o meu nome. Como Gabriela não havia respondido à papelada de refinanciamento e havia abandonado o imóvel, eu tinha motivos para reivindicar a propriedade exclusiva. Levou 6 semanas para ser concluído. 6 semanas durante as quais Gabriela me enviou fotos do Brasil se gabando de seu novo relacionamento. Fotos dela e desse garoto em restaurantes que eu nunca pude pagar. Fotos deles de férias em lugares que eu sempre quis visitar. Ela vivia como uma rainha com o meu dinheiro, enquanto se certificava de que eu soubesse de tudo. Mas enquanto ela postava fotos nas redes sociais, eu documentava sistematicamente cada despesa, cada transferência, cada prova que comprovasse má conduta financeira no tribunal. O investigador particular que Janete havia recomendado valia cada centavo. O nome dele era Carlos Santos, um ex-detetive da polícia especializado em investigações internacionais. O namorado da sua esposa não é apenas jovem, ele me disse durante nosso primeiro encontro. Ele está falido. Sem emprego, sem bens, sem perspectivas. Ela o sustentava inteiramente com dinheiro das suas contas. Carlos havia rastreado as transferências de dinheiro. Todas as transferências para o Brasil iam direto para contas vinculadas a esse rapaz. Aluguel, prestações do carro, compras. Gabriela basicamente estava pagando pelo estilo de vida de outro homem, enquanto me dizia que era para emergências familiares. Tem mais. Carlos disse que ela estava planejando isso há meses, talvez mais. Encontrei e-mails trocados entre eles, datados de quase 1 ano. Ele me mostrou capturas de tela impressas, cartas de amor escritas em português, traduzidas para o inglês, planos para o futuro juntos, discussões sobre se casar assim que o divórcio dela fosse finalizado e cálculos detalhados sobre quanto dinheiro ela esperava receber do acordo de divórcio. Ela estava gastando meu dinheiro para planejar minha substituição. Os e-mails que Carlos descobriu revelavam todo o escopo do plano de Gabriela. Ela não tinha apenas conhecido esse cara e se apaixonado. Ela estava se preparando metodicamente para me deixar por mais de 1 ano. O pior e-mail era datado de 3 meses após sua primeira viagem a São Paulo este ano. Nele, ela detalhava toda a nossa situação financeira para ela. Namorado. Meu salário, nossas economias, o valor da nossa casa, até o saldo da minha conta de aposentadoria. Ele quer saber se você vale a pena. Carlos traduziu do português. Ela disse que sim. Disse que você é chato, mas lucrativo. Chato, mas lucrativo. 14 anos de casamento reduzidos a uma análise de custo-benefício. Mas quanto mais eu investigava, mais percebia que Gabriela tinha me subestimado. Enquanto planejava sua estratégia de saída, cometeu vários erros críticos. Primeiro, ela continuou usando nosso cartão de crédito conjunto para suas despesas românticas. Cada jantar, cada quarto de hotel, cada presente que ela comprou para o namorado estava documentado em extratos que eu podia acessar.
Meu advogado estimou que ela gastou mais de $20.000 de fundos conjugais em adultério. Segundo, ela foi descuidada com as transferências de dinheiro. Quando você transfere dinheiro internacionalmente, os bancos exigem documentação detalhada sobre a finalidade e o destinatário. Gabriela mentiu em todos os formulários, alegando que o dinheiro era para despesas médicas da família, quando na verdade seria para sustentar o namorado. Terceiro, e mais importante, ela abandonou nossa casa. Ir morar com outro homem enquanto ainda éramos legalmente casados na Flórida. Isso constituía abandono e adultério, o que poderia impactar a divisão de bens em um divórcio. A zeladora ficou praticamente radiante quando eu lhe trouxe as provas. Este é o sonho de qualquer advogada, disse ela, revisando a documentação. Má conduta financeira, abandono, adultério e fraude. Ela violou todos os aspectos de suas obrigações conjugais ao tentar reivindicar metade dos seus bens. O que isso significa para o divórcio? Perguntei. Significa que ela não receberá metade de nada. Na verdade, ela pode acabar lhe devendo dinheiro. Foi então que Janete explicou as leis da Flórida sobre má conduta financeira durante o casamento. Se um dos cônjuges usa fundos conjugais para um caso extraconjugal, o outro cônjuge pode reivindicar o reembolso dessas despesas, mais juros e indenização. Estamos falando de potencialmente $40.000 a $50.000 que ela teria que devolver a você, disse Janete, supondo que ela tivesse o valor. A investigação de Carlos já havia respondido a essa pergunta. O namorado da Gabriela não tinha bens. Ela havia gastado a maior parte das próprias economias para sustentá-lo. O único dinheiro a que ela tinha acesso era o que restava nas nossas contas conjuntas, o que, graças às minhas transferências proativas, não era muito. Há mais uma coisa que o Carlos disse durante o nosso próximo encontro. Ela anda dizendo às pessoas no Brasil que você é abusiva, que ela teve que fugir para se proteger. Ele me mostrou postagens em português nas redes sociais onde Gabriela se retratava como uma vítima fugindo de um marido controlador. Sua família e amigos estavam se unindo a ela, oferecendo apoio emocional e financeiro para sua corajosa fuga. Ela está construindo uma narrativa, explicou Carlos, se colocando como vítima para que as pessoas não questionem porque ela deixou o casamento por um filho sem emprego. Fiquei olhando para as postagens traduzidas. Segundo a Gabriela, eu era controlador, emocionalmente distante e financeiramente abusivo. O completo oposto da realidade. Podemos usar isso? Perguntei. Janete assentiu. A difamação durante o processo de divórcio pode impactar as negociações de acordo, especialmente quando podemos provar que as alegações são falsas. Eu tinha registros bancários mostrando que dei a Gabriela acesso total às nossas finanças. Registros telefônicos mostrando que eu raramente ligava para ela quando ela estava no Brasil. Evidências nas redes sociais de que ela postava fotos felizes do nosso casamento até conhecer o namorado. A verdade estava documentada. Suas mentiras estavam prestes a alcançá-la. Com todas as evidências reunidas, Janete e eu desenvolvemos o que ela chamou de opção nuclear. Em vez de esperar que Gabriela pedisse o divórcio no Brasil, onde as leis poderiam ser mais favoráveis a ela, nós daríamos o pedido primeiro na Flórida e a pegaríamos completamente desprevenida. Divórcios internacionais são complicados, explicou Janete. Quem dá o pedido primeiro geralmente controla a jurisdição. Se ela der o pedido no Brasil, poderá reivindicar diferentes divisões de bens ou requisitos de pensão alimentícia. Mas se dermos o pedido aqui primeiro, tudo será decidido pela lei da Flórida. O plano era elegante em sua simplicidade. Nós daríamos o pedido de divórcio, alegando abandono e adultério, congelaríamos imediatamente todas as contas conjuntas, pediríamos o uso exclusivo da casa conjugal e exigiríamos o reembolso de todos os fundos desviados. Ela nunca verá isso acontecer, disse Janete. De acordo com suas postagens nas redes sociais, ela acha que está no controle da situação. 3 dias antes de entrarmos com o pedido, dei um último passo. Troquei todas as senhas das nossas contas conjuntas e configurei alertas para qualquer tentativa de acesso. Se Gabriela tentasse sacar mais dinheiro, eu saberia imediatamente. Então esperei. O oficial de justiça encontrou Gabriela no apartamento do namorado em São Paulo, numa manhã de quarta-feira. Carlos havia fornecido o endereço exato. Segundo o relato dele, ela atendeu a porta de roupão, claramente não esperando documentos legais da Flórida. Janete me ligou 1 hora depois. Ela foi intimada. O tempo está passando. Pela lei da Flórida, Gabriela tinha 20 dias para responder ao pedido de divórcio. Durante esse tempo, ela estava proibida de acessar quaisquer bens conjugais ou tomar decisões financeiras importantes sem a aprovação do tribunal.
Passei esses 20 dias mudando meus pertences pessoais restantes da nossa casa para um apartamento alugado perto do meu escritório. Não era muito, mas era meu. Sem espaços compartilhados, sem lembretes de promessas quebradas. No dia 18, meu telefone começou a tocar. Patrick, o que você está fazendo? A voz de Gabriela estava diferente do que eu me lembrava. Mais aguda, em pânico. Me divorciando, eu disse calmamente. Como você queria. Não foi isso que eu quis dizer. Você não pode simplesmente levar tudo. Eu tenho direitos. Você tinha direitos. Você abriu mão deles quando trouxe outro homem para nossa casa. Isso não é permanente. Ele está só de visita. Eu ri. Eu ri de verdade. Gabriela, tenho extratos bancários de você pagando o aluguel dele por 6 meses. Tenho e-mails onde você planeja o futuro de vocês dois juntos. Tenho fotos de vocês dois brincando de casinha na minha casa. Nada sobre isso é temporário. A linha ficou muda por um longo momento. Nós podemos resolver isso, ela disse finalmente. Não precisamos de advogados. Podemos dividir as coisas de forma justa. Já estamos fazendo isso. Meu advogado diz que você me deve $47.000 por fundos conjugais desviados, mais o custo deste divórcio, mais possíveis danos por difamação. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Eu sei. É por isso que estamos confiscando o que sobrou das nossas contas conjuntas para cobrir o que você pode pagar. O restante sairá da sua parte dos bens. Você não pode fazer isso. Eu não estou fazendo nada. Você fez isso. Estou apenas limpando a bagunça. Ela desligou. 2 dias depois, Janete recebeu uma ligação de um advogado em São Paulo representando Gabriela. Eles queriam negociar um acordo. O que você quer fazer? Janete perguntou. Pensei nisso por exatos 10 segundos. Diga a eles que não. Ela fez sua escolha. Agora ela vive com as consequências. Você percebe que isso significa ir a julgamento? Pode ficar caro. Algumas coisas valem o custo. O julgamento estava marcado para 3 meses depois. Gabriela teria que retornar à Flórida para se defender das acusações de má conduta financeira e abandono. Ela queria o divórcio. Ia conseguir um que jamais esqueceria. O tribunal no centro de Miami era menor do que eu esperava. A juíza Patricia Williams presidia casos de direito de família havia 15 anos, e de acordo com Janete, ela não tinha paciência para má conduta financeira durante os processos de divórcio. Gabriela entrou usando um vestido preto e óculos escuros, acompanhada de 2 advogados que ela, de alguma forma, conseguirá pagar. Ela evitou completamente o contato visual comigo. O namorado dela não tinha viajado. Meritíssimo, começou o advogado principal de Gabriela. Minha cliente foi levada a buscar companhia em outro lugar devido a um casamento emocionalmente indisponível. Ela simplesmente se apaixonou. A juíza Williams não pareceu impressionada. Senhor Torres, por favor, apresente suas provas. Janete se levantou com uma pasta grossa de documentos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, registros de transferências eletrônicas, impressões de e-mails, capturas de tela de redes sociais, 3 meses de investigação condensados em provas inegáveis. Meritíssimo, a ré sistematicamente drenou bens conjugais para financiar um caso extraconjugal enquanto planejava reivindicar metade dos bens da autora em um processo de divórcio. Ela mentiu para instituições financeiras sobre a finalidade das transferências internacionais. Ela abandonou o lar conjugal para coabitar com outro homem. E difamou a autora nas redes sociais para justificar suas ações. As provas foram apresentadas peça por peça. Cada jantar debitado em nosso cartão de crédito. Cada transferência eletrônica disfarçada de emergência familiar. Cada e-mail planejando seu futuro com dinheiro que ela pretendia roubar de mim. Os advogados de Gabriela tentaram argumentar abandono emocional. Eles alegaram que eu havia trabalhado demais, negligenciado suas necessidades e falhado em apreciar sua cultura. O juiz Williams os interrompeu. Advogada, sua cliente usou fundos conjugais para sustentar outro homem por 6 meses. Ela mentiu em formulários bancários federais. Ela abandonou a casa para morar com o amante. O tribunal não está interessado em teorias de aconselhamento matrimonial. O veredito foi rápido e brutal. Gabriela não receberia nada do nosso divórcio. Sem casa, sem poupança, sem benefícios de aposentadoria, sem pensão alimentícia. Em vez disso, ela me devia $53.000 em reembolso por fundos desviados. As contas conjuntas já estavam congeladas, então ela não tinha acesso a dinheiro.
A parte dela nos nossos bens restantes mal cobria metade do que ela devia. Enquanto o juiz lia o decreto final, vi o rosto de Gabriela se desfazer. A mulher confiante que me enviará os papéis do divórcio pelo WhatsApp havia sumido. Em seu lugar, sentou-se alguém que acabará de perder tudo. Seus advogados se amontoaram ao seu redor, cochichando urgentemente sobre recursos e planos de pagamento. Juntei meus papéis e fui embora. 6 meses depois, eu estava na minha nova casa em Homestead, cerca de 30 minutos ao sul de Miami. Menor que a antiga casa, mas completamente minha, sem memórias compartilhadas, sem fantasmas de promessas quebradas. Janete havia ligado na semana anterior com uma atualização sobre o acordo financeiro. Gabriela conseguiu pagar cerca de metade do que devia vendendo algumas joias e recebendo dinheiro da família no Brasil. O restante viria em parcelas mensais ao longo dos próximos 3 anos. Janete me contou que ela trabalha como garçonete em São Paulo. O namorado dela foi embora quando o dinheiro acabou. Não fiquei surpresa. Homens que deixam as mulheres pagarem o aluguel raramente ficam quando os pagamentos param. Meu telefone vibrava de vez em quando com mensagens da Gabriela. Desculpas, explicações, pedidos para resolvermos as coisas como amigos. Apaguei tudo sem ler. A casa em Coral Gables foi vendida em 2 meses. Com meu nome como único proprietário, fiquei com cada centavo do dinheiro. Usei parte como entrada para o novo imóvel e investi o restante. O trabalho estava indo bem. Minha reputação de solucionadora de problemas me rendeu uma promoção para engenheira-chefe. A ironia não passou despercebida. Consertando sistemas quebrados no trabalho, consertando minha vida quebrada em casa. Eu tinha começado a namorar novamente. Nada sério ainda, mas era bom ter conversas durante o jantar que não girassem em torno de emergências familiares ou transferências de dinheiro. Às vezes eu me perguntava se Gabriela tinha aprendido alguma coisa com a experiência. Provavelmente não. Algumas pessoas só percebem que ações têm consequências quando é tarde demais para fazer diferença. Não perdi muito tempo pensando nisso. Eu tinha coisas melhores para fazer da minha vida do que olhar para trás, para alguém que nunca esteve lá de verdade. Alguns erros ensinam exatamente em quem você pode confiar.